Olá, pessoal! No momento vamos falar da fisiologia do sistema cardiovascular para encerrar as nossas aulas de fisiologia de BMF1. Bom, inicialmente o sistema cardiovascular é composto, como o próprio nome diz, por componentes, né? O sistema é composto de órgãos, de componentes. E dentre eles, nesse sistema cardio, de bomba, e vascular, de vasculatura, nós vamos ter um coração, que vai funcionar como uma bomba propulsora. Nós temos os vasos sanguíneos e nós temos um líquido que vai permanecer dentro desse sistema de vasos que vai ser impulsionado através de uma bomba. Então, imagine comigo, a gente vai ter uma bomba que vai dar força de impulsionar um líquido por dentro ou por entre um conjunto de canos de encanação. Então, se a gente pensar assim, né, nós teríamos uma bomba que impulsionaria um líquido e que esse líquido ele correria dentro de um sistema de encanamento, encanação. Tá? De maneira mais biológica, fisiológica, essa bomba é o nosso coração. Esses caminhos seriam os nossos vasos sanguíneos e esse líquido seria o sangue, obviamente, né? Esses vasos sanguíneos nós conhecemos por artérias, arteríolas também, né? Artérias de grande e médio calibre, arteríolas, como vocês já devem ter visto na histologia e na morfologia, veias de grande calibre, médio, né? Vênulas e capilares, de maneira geral, né? Além disso, a gente vai ter o sangue. O sangue sendo um componente, obviamente, líquido, né? Que serve de transporte tanto para os gases como para os nutrientes, né? Os nutrientes e o oxigênio, por exemplo, e como para metabólitos oriundos do metabolismo do corpo, né? Que vão ser eliminados do nosso organismo, assim como o CO2 ou o dióxido de carbono, tá? Então, nós temos uma bomba propulsora que faz um líquido passar por dentro de um sistema de vasos, levando e trazendo nutrientes e gases, levando e trazendo metabólitos oriundos de um metabolismo, entre aspas, né, redundante corporal. Então, para que serve esse sistema? Para levar nutrição, oxigênio para as células e tecidos e para remover metabólitos oriundos desse processo bioquímico e assim também como o gás carbônico, tá? Então, as artérias vão transportar esses nutrientes e esse oxigênio, levando isso para as células. Já as veias vão se responsabilizar por transportar os metabólitos oriundos do organismo e o CO2. E os capilares vão ser aqueles pequenos vasos onde vamos ter pequenas trocas, mas não menos importantes. Vamos falar um pouco dessa bomba, né? Desse coração, um órgão muscular com característica única, que funciona de maneira contrátil, ou seja, nós vamos ter um processo de contração muscular, e é por isso que a gente vê o sistema cardiovascular após o sistema muscular, porque nós vamos precisar dos conceitos de contração, tá? Então, é um órgão que funciona como uma bomba contrátil, que envolve um processo de contração, e essa bomba também é propulsora. O que é algo propulsor? Que vai colocar adiante aquele líquido, né? Vai propulsionar aquele líquido. Em termos anatômicos, vocês já viram que esse é um órgão, o coração, que se localiza em torno do mediastino médio, ali pelo centro do nosso tórax, repousando acima ali sobre, aliás, o diafragma, e posterior por trás ao externo, ao lado dos pulmões. Né? Nós temos um coração direito, que vai bombear o sangue diretamente para os nossos pulmões, e nós temos também um lado esquerdo do coração, que vai bombear o sangue através da circulação sistêmica para todos os órgãos do nosso corpo, exceto, obviamente, né, os pulmões. Em termos organizacionais, né, o coração ele está dividido em 4 câmaras básicas, 2 átrios e 2 ventrículos, sendo os átrios um direito e um outro esquerdo, os ventrículos também, um direito e outro esquerdo.
Os átrios são responsáveis por serem bombas de característica fraca, onde eu não preciso de muita força para impulsionar o sangue. Já os ventrículos, eles vão ter bastante força, vai ser a força principal. Isso porque nós vamos observar que os ventrículos eles vão lançar esse sangue, este líquido, para todas as partes do corpo. Então, ali eu preciso de mais força, né? Mais pressão. Já os átrios, eles vão se responsabilizar apenas pela passagem do sangue entre eles e o ventrículo. Assim como o sangue é recebido pelos átrios e passado para os ventrículos, não há necessidade de uma força tão grande como, por exemplo, para passar o sangue do coração para todas as demais extremidades do corpo. Concordam comigo? Então, aqui nós vemos um átrio direito, um átrio esquerdo. Aqui nós vemos um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Além disso, nós temos também as válvulas cardíacas, responsáveis por comunicar o átrio com seu respectivo ventrículo. Tá? Então, as válvulas fazem a comunicação átrio-ventricular, dos átrios com os ventrículos, e de maneira interessante, nas válvulas nós vamos ter a presença de um tecido de característica fibrosa. E esse tecido vai ter essa característica de impedir passagem de potenciais de ação do átrio para o ventrículo. E isso vai ter uma função fisiológica importante que nós vamos entender mais à frente, né? Um certo retardo entre a passagem ali do potencial de ação entre os átrios e os ventrículos, tá? As válvulas também são responsáveis por permitir um fluxo único, unidirecional do sangue, ou seja, o sangue vai passar dos átrios para os ventrículos e não terá o retorno do ventrículo em direção ao átrio. E isso por quê? Porque a válvula, ela veda, ela fecha e ela permite que o fluxo do sangue não ocorra de maneira a retornar, seja único, unidirecional, do átrio para o ventrículo. As válvulas também vão estar localizadas entre os átrios e os ventrículos, como eu falei, mas também na saída de artérias importantes, como a artéria aorta e a artéria pulmonar, tá? Que a gente tem uma válvula e na aorta a gente vai ter também uma outra válvula. Ou seja, são 4 válvulas cardíacas envolvidas. Vamos estudar melhor isso mais à frente. Em termos organizacionais, né, essas válvulas vão ter também nomes. Vamos ver a válvula mitral, a válvula bicúspide, tá? Localizada nesse ponto aqui, que pode ser chamada mitral ou bicúspide, isso porque apresenta dois, né, folhetos e tem uma característica semelhante a uma mitra, que é esse chapeuzinho aqui que é utilizado na Igreja Católica, tá? A válvula mitral é bastante conhecida, principalmente por esse termo, né, até mais do que o termo bicúspide, ou seja, 2 folhetos, e ela possibilita o fluxo de sangue entre o átrio e o ventrículo esquerdos. Então, nós vamos correlacionar a mitral ou bicúspide com o lado esquerdo. Onde está ela aqui no coração? Nesse ponto, certo? Onde a gente vai ver 2 folhetos. Tá? Então, vamos procurar ela aqui, válvula mitral. Aqui nós vamos ter o cúspide anterior, cúspide, né? E aqui nós vamos ter o cúspide posterior, segundo cúspide, ou 2 cúspides, por isso que ela é bicúspide, ou mitral. E está localizada aqui, conectando átrio e ventrículo esquerdos, tá? Já a tricúspide, né, pelo próprio nome, 3, vai apresentar, obviamente, 3 folhetos na sua composição morfológica e vai possibilitar o fluxo sanguíneo partindo do átrio para o ventrículo agora direito. Então, aqui nós temos o átrio direito, o ventrículo direito e a comunicação entre eles acontecendo graças à válvula de característica tricúspide, que a gente tem o cúspide anterior. Aqui nós temos o cúspide septal da válvula tricúspide e aqui nós temos o cúspide posterior. Então, aqui mitral, bicúspide, esquerda, né? E tricúspide, lado direito do coração.
Continuando, nós temos também uma terceira válvula cardíaca chamada válvula aórtica, localizada na saída do ventrículo esquerdo em direção à artéria aorta, tá? E aí, essa válvula vai possibilitar o fluxo sanguíneo entre essas duas estruturas, tá bom? E aí, a gente vai ver, ó, aqui a válvula aórtica conectando o ventrículo esquerdo com a artéria aorta, ou seja, o sangue vai jorrar desse ventrículo esquerdo em direção à artéria aorta, controlado pela válvula aórtica. E uma quarta válvula cardíaca, que é a válvula pulmonar, localizada no ventrículo direito, na saída do ventrículo direito, se conectando com a artéria pulmonar, certo? E isso vai fazer com que o fluxo sanguíneo ele corra entre a luz dessas duas estruturas. Então, entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, nós vamos ter uma conexão de válvula cardíaca chamada válvula pulmonar. E como seria o caminho, esse ciclo sanguíneo, né? Por onde o sangue vai entrar, por onde ele vai passar, por onde ele vai sair, em uma sequência correta, tá? Então, vocês vão ver que tudo vai iniciar a partir das veias cava, que elas vão unir sangue oriundo de diversas partes do corpo, seja ela a veia cava superior, seja ela a veia cava inferior. Então, ambas veias cavas, né, as duas veias cavas, elas vão receber sangue rico em gás carbônico, ou seja, sangue proveniente de troca gasosa ali, né? Esse sangue vai chegar pelas veias cava e vai entrar pelo átrio direito do nosso coração. Em seguida, a partir da conexão da válvula tricúspide, o átrio direito vai lançar esse sangue em direção ao ventrículo direito. Em seguida, esse sangue deixa o ventrículo direito e entra nos pulmões graças a uma conexão, né, como nós vimos, através da artéria pulmonar, perdão, que tem ramos direito e esquerdo, relacionadas aos dois pulmões que temos e que já estudamos no sistema respiratório. Seria muito interessante, inclusive, que nós pudéssemos estudar o sistema cardiovascular junto com o respiratório, ou cardiorrespiratório, né? Mas em termos de dados, nós fazemos essa divisão dessa maneira, tá? E aí um sangue rico em gás carbônico adentra então aos nossos pulmões, para que ele possa o quê? Sofrer o processo de hematose, de troca gasosa. Esse gás carbônico deixa esse sangue, esse líquido, e o oxigênio possa passar a fazer parte da composição desse sangue. Então, é através dos pulmões que nós vamos ter o processo de hematose, como nós já estudamos. O CO2 vai sair dessa corrente sanguínea, né, desse sangue, e o oxigênio vai entrar. Processo de troca gasosa, hematose. Em seguida, um sangue rico em oxigênio, aí sim, poderá ganhar as veias pulmonares, esquerda e direita, e aí vai ser o único caso onde vocês vão ver veia transportando sangue rico em oxigênio, né? Porque nós aprendemos que as artérias elas vão sempre transportar sangue rico em oxigênio e as veias sangue rico em gás carbônico. Contudo, no ciclo sanguíneo, nós vamos ter duas exceções importantes. Vocês vão ver uma artéria com sangue rico em CO2 e vocês vão ver também uma veia, ou na verdade as veias pulmonares, transportando sangue rico em oxigênio. Então, aqui é uma exceção, né, à regra. Em seguida, esse sangue rico em oxigênio ganha o átrio e depois o ventrículo esquerdo, para que em seguida vá para a artéria aorta, através da válvula aórtica. Esse sangue rico em oxigênio é distribuído para todo o organismo, exceto o pulmão. Depois, esse sangue vai ser novamente unido através das veias cava inferior e superior, indo novamente para o átrio direito e o ciclo recomeçando. Então, olha que interessante. As veias cava inferior e superior, elas unem todo o sangue rico em CO2 do corpo, manda esse sangue para o coração manda esse sangue para o pulmão modifica a característica do sangue, que antes estava rico em CO2, passa a ficar rico em oxigênio, ou seja, ocorre a hematose. Esse sangue sai do pulmão, volta novamente para o coração, só que agora rico em oxigênio, lá para o nosso coração esquerdo, e o nosso coração esquerdo lança esse sangue em direção a todo o nosso corpo. E aí a gente consegue nutrir esse corpo de
gases importantes, recolhendo o CO2 e devolvendo um oxigênio, que é tão importante para a respiração tecidual e nossas funções biológicas normais. Homeostase. Perdão. E aqui nós vemos de maneira bem interessante esse processo, só um instante. Vocês podem ver aqui que nós temos setas nessa imagem. E veja que legal. A veia cava inferior trazendo uma setinha, o fluxo sanguíneo em toda parte do corpo inferior. E é bem interessante que, por exemplo, quando a gente está gestante, com a barriga já muito grande, já no final, lá vem a professora com embriologia, né? De novo. Lá no finalzinho da gestação, muitas vezes a mulher, ela ao deitar, né, ao fazer repouso, o peso da barriga, o peso daquela gestação já no finalzinho, pressiona essa veia cava inferior, impedindo esse retorno de fluxo sanguíneo da periferia do corpo em direção ao coração. Isso muitas vezes faz com que a mulher passe mal quando ela deita, principalmente, né? Quando ela deita já no final da gestação. E aí muitas vezes ela fica meio que inclinada para permitir justamente esse retorno de fluxo sanguíneo. Tá? É só um adendo. Então, voltando aqui à nossa aula de fisiologia, né? E não mais de embriologia, a veia cava inferior, ela traz todo o sangue da periferia, né, inferior do corpo e lança para o coração, entrando, obviamente, através do átrio ali direito, né? E a veia cava superior vai pegar, unir todo o sangue rico em dióxido de carbono, ou CO2, vindo da parte superior, obviamente, né? Ali, adentrando ao coração através do átrio direito. Em seguida, esse sangue ele passa para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele segue através da abertura da válvula pulmonar para a artéria pulmonar, e aí é como eu falei para vocês, é o primeiro caso onde a gente vê exceções, né? Uma artéria ou artérias conduzindo sangue rico em gás carbônico, em dióxido de carbono, CO2, né? Aliás. E aí esse sangue ele segue para os pulmões, é oxigenado, né? Olha lá, a artéria pulmonar levando para os pulmões, para que ele possa ser oxigenado, né? O CO2 sai, o oxigênio entra e a gente tem a hematose, tá? Quando esse sangue ele volta do pulmão, ele volta pelas veias. As veias é que recolhem o sangue dos órgãos e direcionam para o coração. E quando esse sangue volta para as veias, agora ele volta rico em oxigênio. E aí é uma das exceções, como eu falei, dos casos onde um sangue rico em oxigênio ele é direcionado através de veias, tá? E aí a veia pulmonar ela direciona novamente esse sangue voltando lá do pulmão, olha a setinha, entrando agora no átrio esquerdo, completamente oxigenado, né? Pronto para atender às necessidades do todo o organismo. Através da válvula mitral, esse sangue vai controladamente passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo esse sangue vai ganhar todo o organismo, né? Saindo do ventrículo esquerdo através da válvula aórtica, ganhando, obviamente, a artéria aorta e indo para as diversas, distintas e vários, né? Através de vários tipos ali de ramificações da aorta para atender toda a necessidade de oxigenação que o nosso corpo tem. Então, por isso que muitas vezes, quando nós temos problema com a hematose, temos deficiência, distúrbios, patologias associadas ao trato respiratório, ao sistema respiratório, nós vamos ter prejuízo cardíaco, né? Então, muitas vezes a disfunção ela é cardiorrespiratória. Por quê? Se não ocorre uma hematose de maneira adequada, como é que esse coração vai distribuir sangue rico em oxigênio para as demais partes do corpo? E aí, muitas vezes, problemas cardíacos estão diretamente correlacionados a problemas respiratórios e vice-versa. Tá? Olha que interessante, pessoal. Aqui nós temos o átrio esquerdo se conectando ao ventrículo esquerdo através da válvula mitral, né? Como nós vimos, o bicúspide. E aí esse sangue ele passa, né, através dessa válvula para o ventrículo esquerdo e através de uma outra válvula, como a aórtica, ele sai, 100% do fluxo sanguíneo do corpo vai sair do lado esquerdo do coração ou do coração esquerdo pelas artérias ou pela artéria aorta e suas ramificações, né? E aí da aorta, esse sangue ele vai ser distribuído por diferentes artérias para diferentes partes do corpo. Então vejam que interessante. Em torno de 15% desse sangue, desse 100% da artéria aorta,
vai para a região cerebral. Já 5% alimenta o próprio coração no ciclo sanguíneo. Então, vai para a questão, para os vasos ali da estrutura coronária, ou seja, alimentar o próprio coração. Olha o fluxo sanguíneo renal, a taxa, em torno de 25%, altíssima, né? Até mesmo maior do que a que vai para o cérebro. Já o gastrointestinal, também 25%, assim como a musculatura esquelética também recebe um percentual alto de sangue oxigenado. Né? E a pele aí com seu menor percentual devido à sua necessidade metabólica menor, né? Em torno de 5% do sangue que vem do ventrículo e do átrio esquerdo, aliás, do coração esquerdo através da aorta, tá? Esse sangue, em diferentes percentuais de taxa, vai ganhar essas regiões vitais do nosso corpo, né? Vai passar para essas regiões, vai fazer troca gasosa, vai alimentar de nutrientes e de gases, no caso, oxigênio, os tecidos e células, e em seguida, às vezes vão recolher esse sangue já rico em metabólitos, oriundos desses diversos sistemas, e recolhe também sangue rico em CO2. Né? Aí esse sangue vai precisar passar aí por uma recalchutagem, né? Por uma limpeza novamente. Então, as veias, os vasos do tipo veias, recolhem o sangue já vindo dos demais sistemas, rico agora em, entre aspas, sujeiras, né, metabólitos, que precisam ser eliminados do corpo. Então, imagina, após o processo de digestão, nós vamos ter metabólitos e vão precisar ser eliminados pelo sangue, né, a partir do sangue, transportados ali no sangue, bem como o gás carbônico também no processo de respiração tecidual, celular, enfim. Todo o processo metabólico que nós já conhecemos em outros momentos. Então, esse sangue é capturado, né, pelas veias, e através das veias cava, seja ela superior ou seja ela inferior, nós vamos retornar com esse sangue, em 100% desse refluxo sanguíneo, de volta para o nosso coração direito, reiniciando esse ciclo cardíaco, onde esse sangue vai entrar pelo átrio direito, né, vai passar pela válvula tricúspide para o ventrículo direito, e vai passar para os pulmões através da válvula pulmonar, mandando novamente esse sangue pela artéria pulmonar para os pulmões, para que ocorra a oxigenação, né, a hematose no caso. E aí começa tudo novamente. Por isso que a gente chama de ciclo, que de fato é um ciclo do sangue pelo coração como bomba e por esse sistema de inclinação de vasos chamado artérias, veias, arteríolas, enfim, como nós já falamos. E como vocês já devem ter aprendido com mais riqueza de detalhes na morfologia, né? Com o professor de histologia, também com o professor de anatomia. É interessante lembrar também que nós temos dois tipos de circulação, tá? Nós temos uma circulação menor, chamada de pequena circulação, como vocês podem ver, ou circulação do pulmão. Pulmonar, realmente, ela é menor, mas não menos importante, né? Onde nós vamos ter o processo de troca gasosa, de hematose, acontecendo nos pulmões, né? Onde a gente vai ter justamente o sangue oxigenado saindo dos pulmões e indo de volta para o coração. Contudo, nós temos também uma grande circulação, uma circulação de sistemas ou sistêmica, onde esse sangue rico em gás carbônico ele vai deixar o lado esquerdo do coração, segue para todo o corpo, ocorre as trocas gasosas nos sistemas, depois esse sangue, agora rico em CO2 e metabólitos, vai ser captado pelas veias e levado novamente ao coração, para que da grande circulação ele passe para a pequena circulação. Então veja que aqui a gente também tem um ciclo, tá? Então, sangue oxigenado sai do pulmão, entra no coração esquerdo, aqui fazendo a pequena circulação. O sangue oxigenado sai do coração esquerdo, vai para o corpo, do corpo volta para o coração direito, fazendo uma circulação sistêmica. Já a circulação pulmonar, o sangue está só ali entre coração e pulmão, onde a gente vai ter justamente as trocas gasosas. Pessoal, a gente viu aqui atrás, ó, que um percentual, em torno de 5% de sangue que vem da artéria aorta, ou seja, rica em oxigênio, é direcionado para o próprio funcionamento da bomba. Para que ela funcione adequadamente, ela também precisa de ter
um sangue rico em nutrientes e em oxigênio. Aí a gente vai entender por que essa bomba precisa desses 5%. Por quê? Porque nós temos um coração que funciona, né? E que tem suas artérias e que tem suas arteriolas, seus capilares, suas vênulas e suas veias próprias, enquanto bomba, obviamente, né? E nós chamamos essa circulação de circulação coronária, né? Tão importante lá no ambiente hospitalar, né? Vocês vão ver o setor ali, UTI coronária, muitas vezes separado dos demais pacientes das outras unidades de terapia intensiva pela sua necessidade, pelo seu rigor, pelo seu risco, né? Perdão. Então, nós vamos ter uma circulação que é própria, que é inerente ao coração, chamada de coronária, né? Lembra até coração, coronária. E aí nós temos um conjunto de artérias coronárias importantes, né? Que muito nos preocupa quando estão ali, entre aspas, entupidas ou estão em processo de entupimento, de maneira mais, né, grosseira. Vamos chamar ali de entupimento, mas logo mais nós vamos dar nome científico para isso. Então, principais artérias coronárias. Nós temos a artéria coronária direita, ela aqui, né? Nós temos o tronco da artéria coronária esquerda, nós temos a coronária circunflexa e a artéria descendente aqui, ó, anterior. Então, nós temos a coronária direita, nós temos o tronco esquerdo, nós temos a coronária circunflexa e nós temos a artéria coronária descendente anterior. Um conjunto, né, de artérias coronárias importantíssimas para irrigar esse coração. Tá? E aí é a partir da obstrução, ou seja, de algo que está ali impedindo a passagem normal do sangue pelas artérias coronárias, é que nós temos os casos de aterosclerose, né? A esclerose ali da região, que comumente vai gerar dor no peito. Imagina, eu tenho uma obstrução, impede a passagem sanguínea normal. O que é que esse coração vai sentir? Vai sentir dor, né? Vai sentir incômodo, inerente ao processo patológico. Isso pode gerar, inclusive, um infarto da musculatura cardíaca, que a gente conhece por miocárdio. Então, nessa imagem, a gente pode ver as artérias coronárias aqui, destacadas, né? E aqui a gente vê o fluxo sanguíneo interrompido. Se nós fizermos um corte e dermos um zoom nessa área que está infartada, por exemplo, que está prejudicada, onde o sangue não conseguiu passar adequadamente, vamos olhar ali com um zoom para essa região, né, dando um foco maior. Nós vamos ver que dentro dessa artéria, nessa área infartada, vamos ter uma placa de aterosclerose, ou uma placa aterosclerótica prévia, que na patologia vocês vão estudar direitinho com o professor Balbino, que vocês vão ver todo o processo inflamatório que acontece, que faz com que a luz desse vaso fique reduzida e, consequentemente, seja obstruída. Então, o sangue não consegue passar adequadamente, esse sangue fica parado, essa parada é patológica, é negativa, é ruim, faz com que esse sangue coagule e isso não é bom. E isso faz com que uma obstrução apareça na artéria coronária. Essa obstrução pode levar a um acidente vascular do tipo infarto. Ou seja, há uma interrupção na passagem normal do sangue, porque houve antes disso uma inflamação na parede do vaso, da artéria. E esse processo inflamatório diminui, concordam comigo que aqui vocês estão vendo essa área esbranquiçada, diminui na passagem normal, que antes seria toda essa passagem aqui que o cursor está mostrando, e agora ela está praticamente mais da metade diminuída. Isso faz com que o sangue fique paralisado, represado. Sangue não pode ficar parado. Sangue parado forma coágulo. Sangue parado forma coágulo. Sangue parado forma coágulo. E aí, ocorre de maneira bem grosseira, eu estou explicando, porque aí na patologia, no quarto semestre, vocês vão ver de maneira detalhada todo o processo patológico envolvido nessa situação aqui. E esse coágulo se forma, se deposita, fica paralisado, isso gera um processo de infarto do miocárdio. Por isso o paciente sente tanta dor, né? Uma das maiores dores relatadas aí na literatura, inclusive, tá?